todos, estamos começando mais um programa Provocação aqui na Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez o André Oliveira e a Luíse Chesneoski. A gente vai conversar hoje a respeito da legalização das drogas no Brasil e toda a questão que envolve o tratamento também dos drogaditos, o futuro dessa questão, a judicialização dessas questões referentes ao consumo das drogas, as políticas de encarceramento, etc. Mas é claro, como é um assunto amplo, e a gente vai tentar ver se consegue gerenciar pelo menos algumas faixas que esse assunto possui. Mas eu acredito que nesse debate sobre a legalização das drogas, a gente vai conseguir tentar encontrar ao menos alguns caminhos depois dessa entrevista. Mas vamos começar então. A gente está com o André e já está com a Luíse aqui no ar. Eu queria, André, conversar com a Luíse, porque a Luíse, eu aprendi a falar o sobrenome dela, Chesneoski. Ela é terapeuta ocupacional e sanitarista, e a Luíse, a gente estava conversando exatamente sobre essa questão, Luíse, eu estava conversando muito com o André, sobre como a gente poderia construir uma política no Brasil que funcionasse, é claro, envolvendo a questão das drogas. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, eu queria perguntar para você o básico. A gente está preparado hoje para legalizar as drogas no Brasil? Ou, perguntando melhor, por que hoje a gente não legaliza as drogas no Brasil? Prazer, Odilon, estar aqui com você, prazer estar aqui com o André que é um grande amigo. É o seguinte, Odilon, esse não é um tema, assim, que gere tanta polêmica no meio científico, né? Nos parece polêmico quando a gente discute isso. Leva para a religião, não é isso? Com a população em geral, enfim, com os colegas, né? Com os pares. Uhum. Mas não é uma polêmica mais no meio científico, né? Porque, na realidade, o que a gente já sabe hoje é que o proibicionismo das drogas não está pautado em evidências científicas. Esse é o grande argumento hoje de quem preza aí pela legalização das drogas, né? Ou pela descriminalização das drogas e aí uma possível legalização posteriormente, né? Uma regularização do comércio, enfim, algo mais estruturado nesse sentido, já que a legalização prevê, né, uma série de organizações, de regulamentações para que a gente possa prosseguir com essa proposta, né? Então, não é realmente discutir como fazer legalização, assim é um debate que ainda realmente está em curso de uma maneira de uma maneira que ainda se precisa discutir mais detalhadamente, né? Porque embora a gente tenha experiências internacionais, cada país é um país, cada realidade é uma realidade. Então, isso sim a gente precisa discutir muito. Mas com relação ao fracasso da política de drogas atual, não existe dúvida nenhuma. Nem com relação à segurança pública, nem com relação ao sistema de saúde. A gente tem uma lista aí de moções de Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, o Conselho de Psicologia, enfim, a Associação Brasileira de Saúde Mental e diversos outros organismos respeitados que prezam pela mudança aí da política de drogas, né? Que, infelizmente, a cada ano tem sido mais restritiva, né? Tanto com relação ao tráfico, à segurança pública, mas também com relação ao contexto da saúde e dos usuários de droga que precisam de cuidado, né? Porque a gente precisa sempre fazer esse recorte. Não é todo mundo que usa droga que vai precisar de cuidado em saúde mental. É uma parcela que chega vamos botar aí 10%, porque realmente a gente faz esse cálculo com relação a cada tipo de substância. Então, vamos botar 10%. Algumas drogas, como, por exemplo, álcool, a gente sabe que traz mais prejuízos, né? Para um número maior de pessoas. Então, a verdade é que o contexto é esse. A gente tem, com a política de drogas atual, um encarceramento em massa, não apenas de traficantes, mas de usuários, porque, infelizmente,
essa definição de traficante e usuário é muito subjetiva e é difícil de definir, então acaba que sim, a gente tem muitos usuários de droga ainda enclausurados e encarcerados. A gente tem um aumento da nossa população carcerária gigantesca, inclusive depois que saiu a lei em 2006, dizendo que a gente não ia punir o usuário com pena de prisão. Mesmo assim, a gente teve um aumento absurdo no encarceramento no Brasil, e a maior parte do nosso encarceramento é por crimes relacionados ao tráfico. Então, isso é algo importante a ser dito. Quando a gente vai para os recortes de gênero, por exemplo, quando a gente vai conversar sobre o encarceramento da mulher brasileira, aí é aquele disparado mesmo, crime relacionado ao tráfico, gente com relações afetivas envolvidas, né? É aquela moça que o padrasto era traficante, ela precisava estar ali naquele contexto, enfim. Então, a gente tem, como resultado da política de drogas atual, um número absurdo de encarceramento no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente não tem a redução do tráfico. A gente não tem qualquer estudo que indique que a gente conseguiu reduzir o número de pessoas que usam drogas, por exemplo, com uma política tão restritiva. De maneira nenhuma. A gente não conseguiu reduzir o número de pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas. Ao contrário, esse número segue aumentando. Né? Então, são muitas coisas ruins que estão acontecendo, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito das mortes, né? Que a gente também tem mortes relacionadas e mortes de inocentes, pessoas que estavam na rua e que naquele tiroteio, digamos assim, numa ação mais ostensiva da polícia para achar o traficante A, B ou C, acabam morrendo também. Então, a verdade é que discutir política de drogas hoje no Brasil é do que discutir sobre o tráfico e o usuário de droga. É discutir para todo mundo, porque a verdade é que está todo mundo sofrendo com a política de drogas atual. E a gente não tem tido esses resultados eficazes nesse sentido, nem com relação à saúde, nem com relação à segurança pública. E um dado muito interessante que a gente, enfim, percebe com os grupos atuais, principalmente do pessoal da criminologia contemporânea, é que quem é que tem sido preso hoje no Brasil? Geralmente é o homem negro, pobre, desarmado e com pouca quantidade de drogas. Isso está nos estudos da criminologia contemporânea. Então, aí ainda fica o questionamento. Essa pessoa que tem sido presa, de fato, tem um papel tão estratégico assim dentro do tráfico? Ou ele era um usuário que, de repente, foi cooptado pela sedução do tráfico dentro de um espaço de grande vulnerabilidade social, como os jovens, né, que estão nas comunidades, muitas vezes sem oportunidade de emprego nem nada. Ô, Luísa, deixa eu interromper você nessa parte aí que você falou sobre a questão da sedução do tráfico. Essa visão sua, ela não é excessivamente ainda romântica em relação à pessoa que estava precisando de dinheiro e entrou no tráfico e acabou caindo numa situação mais complicada, foi para a prisão, enfim. Essa visão que a ciência brasileira possui, que eu sei que não é uma visão sua, é uma visão também de alguns cientistas, ela não é excessivamente romântica? Odilon, eu acho que não é que seja romântica ou não romântica, é um retrato da seletividade da política no Brasil. Porque, veja, por que eu tenho tantos jovens negros pobres sendo presos, mas, ao mesmo tempo, eu sei por ser profissional de saúde, por acompanhar, e porque também isso está em os estudos, que aquele menino de classe média, branco, que também faz uso de drogas, por que ele não está preso também, né? Então, tem essa questão da vulnerabilidade de quem entra no tráfico, mas acho que muito mais isso é representativo da seletividade da nossa política, porque ela demonstra muito claramente que, além de fracassada, ou seja, não tem resultados positivos essa política no sentido de resolver o problema que ela estaria disposta a resolver, né? Diminuir tráfico, diminuir uso, enfim, não está conseguindo fazer nada disso. Além disso, ela demonstra uma grande seletividade para quem está sofrendo mais. Seja lá porque está morrendo, enfim, seja lá porque foi preso, que infelizmente a gente sabe que o nosso sistema, embora seja baseado na ressocialização, na prática não funciona bem assim. É até um discurso comum a gente dizer, eita, foi preso, aí vai sair pior. Porque a gente sabe que, infelizmente, as oportunidades para quem é preso é ainda menor. E como o tráfico é considerado crime hediondo no nosso país, não é tão simples se livrar de uma pena, né, que é, inclusive, um pouco mais longa e foi, inclusive, aumentada aí, recentemente, no ano passado,
com a nova política de drogas. Então, acho que a gente tem que parar um pouco essa dicotomia do ser romântico ou não ser romântico, sabe, Odilon? Em vias práticas, o que isso está provocando? Quem é que realmente está sendo preso? E o que, de fato... Veja, por que o tráfico não diminui com tantas prisões? Que eu disse logo no início da minha fala que a gente sabe que o número de prisões aumentou muito e que essa prisão não é exatamente traficante. É aquele traficante que se mistura com o usuário, aquele menino que também usa, enfim. Essa pessoa que foi presa, ela é facilmente substituída nesse contexto, porque ele é o que a gente chama de traficante de pequeno potencial, ou o varejista, como a gente chama, que é um menino que a gente popularmente diz que faz o corre, né? Mas ele de maneira nenhuma é uma figura estratégica, e é por isso que não consegue reduzir os índices, porque é uma figura substituída facilmente. Então, o questionamento é: a que está servindo a política de drogas atual? Eu acho que essa é a grande pergunta. A gente teve um problema com o André, mas o André já voltou para conversar com a gente. Eu optei em colocar o André nessa nossa discussão, nesse nosso debate, porque o André, ele durante alguns anos, ele trabalhou no CAPS-AD, no Centro de Atenção Psicossocial, e ele depois foi para a Coordenação de Saúde Mental. E ele tem uma experiência que é muito interessante, é uma experiência bastante de campo, como a Luísa também tem. E hoje o André ele está, digamos assim, do lado oposto, ou pelo menos a sociedade coloca isso como lado oposto, que é na Polícia Civil. Ele está do outro lado do balcão, porque ele está recebendo hoje, ele encaminha, em tese, os drogaditos mais para a prisão hoje. André, você me ouve bem? Tudo tranquilo? Eu sim. André, eu pergunto para você, a mesma pergunta que eu fiz para a Luísa, eu também vou te perguntar. Por que a gente hoje não consegue legalizar imediatamente as drogas no Brasil? Primeiramente, agradecer a participação aqui, Odilon. É um prazer mais uma vez. Minha amiga Luísa também, é uma honra participar de uma live com você. E eu vou começar respondendo a você, fazendo uma outra pergunta, que foi a pergunta que a Luísa terminou, né? A quem interessa a proibição, né? A quem interessa a proibição de drogas no Brasil? Né? Faz-se necessário que a gente faça uma diferenciação. Na verdade, eu perdi um trecho da explanação da Luísa. Provavelmente ela deve ter explicado, que ela é douta nesse assunto aí, ela é muito especialista. Mas a gente tem que fazer uma diferenciação do que é legalização, proibição, né, e descriminalização. É importante para que os telespectadores, né, os seguidores do seu canal consigam vislumbrar, né, a diferença. Hoje no Brasil a gente tem um sistema proibicionista, né? Ele proíbe tanto o uso como o tráfico, né? Totalmente proibicionista. Que é bom que fique bem claro que, não obstante o processo de despenalização, com o advento da Lei 11.343 de 2006, né? Ela amenizou, em tese, né? Ou teve a ideia de amenizar, que isso aí é um aspecto legal que a gente precisa discutir. A questão do usuário foi, pela primeira vez, o usuário, né, foi colocado num patamar de saúde, não de criminoso, por si só, embora não tenha sido descriminalizada. Ela vislumbrou uma possibilidade de não cumprimento de pena restritiva de liberdade, né? E o usuário cumpria pena diversa da restrição de liberdade, mas o crime continua existindo. É um crime de menor potencial ofensivo, não tem pena privativa de liberdade, mas continua sendo crime. Já no caso da descriminalização, né, a descriminalização ela prevê pequenas quantidades para o uso e ainda existe a possibilidade do tráfico, pois bem. E a legalização, por completo, que não é por completo, né? Vou fazer um paralelo com drogas que são legais hoje, como o tabaco e o álcool, né? São drogas permitidas, são comercializadas, mas tem toda uma regulamentação, tem taxação, tem idade mínima para início de consumo. Então, quando a gente fala aqui em legalização ou descriminalização de drogas, não é o samba do crioulo doido para jogar droga no meio da rua e todo mundo pegar e usar, não, entendeu? É uma coisa feita de uma forma científica, como a Luísa falou, né, com órgãos competentes, de nomes renomados na linha científica,
que tem estudos realmente que comprovam, ou pelo menos discordam, que a proibição seja a melhor forma de se tratar drogas. Então, eu respondo a pergunta perguntando novamente, e a mesma pergunta que a Luiz fez. A quem interessa proibir, né? A quem interessa a questão da proibição do uso de drogas. A gente sabe que a violência só tem aumentado, né? Se a gente for fazer um paralelo das pessoas, é até um paralelo empírico, mas é uma coisa que você vai conseguir vislumbrar facilmente. Como é que pode a gente demonizar o uso da droga de uma forma de implantar essa proibição e o combate, o proibicionismo mata mais do que o uso e o abuso dela mesma? A mim não faz sentido. Como é que eu proíbo uma coisa, vou proibir o uso de droga porque ela é o demônio, é o destruidor da sociedade, e a minha proibição mata mais do que o próprio abuso dela? A mim não faz sentido. Gasta-se bilhões, rios de dinheiro, né, com essa política de enfrentamento, essa política de colocar a polícia, né, agora falando como policial e me solidarizando com os colegas que muitos ainda não percebem que nessa briga entre o rochedo e o mal, o policial é o marisco, porque ele não vai resolver, ele não vai nem sequer enxugar gelo, Odilon, porque quando consegue prender, é o varejista, é o pequeno consumidor que se junta com o tráfico para poder usar. Na verdade, a intenção dele não é nem traficar, ele se imbrica no tráfico, no pequeno varejista, para poder trocar os pequenos serviços dele pelo uso, e os grandes comerciantes, né, os grandes traficantes de droga multinacional, internacionais, aqueles engravatados, que traficam de helicóptero, até com avião da Força Aérea Nacional, a gente dificilmente consegue realmente prender. Então, a cada dia mais, a gente tem essa convicção de que o proibicionismo não resolve. Além de outras benesses mais que a legalização traria, como o controle da qualidade das drogas, uma taxação para o Estado oferir uma boa demanda fiscal, entendeu? Ainda que, posteriormente, fosse convertida uma grande demanda dessa parte, dessa arrecadação para o tratamento, e como o Luiz falou, uma pequena porcentagem dos usuários que realmente usam de uma forma que fica nociva para a sua convivência. Então, existem inúmeras benesses para a gente falar em legalização, inclusive de segurança pública. Porque o tráfico hoje ele só é um grande negócio exatamente porque ele é proibido. Aí eu pergunto, quem alimenta o tráfico hoje, né, o tráfico de drogas, hoje são indivíduos de classe média para alta. Você acha que um indivíduo de classe média, de classe alta, iria descer às comunidades se ele tivesse um fácil acesso no asfalto, como se chama? Não tem necessidade, entendeu? Então a gente tem que perguntar, realmente, a pergunta a ser feita é essa: a quem interessa o proibicionismo? Luiz, qual é a garantia, ou pelo menos os estudos científicos que você vem acessando, qual é a garantia que existe de que, se houver a legalização, a violência no Brasil vai diminuir? Ela está ouvindo? Luiz? Foi para mim, eu pensei que era para o André ainda. Não, perguntando para você. Sim, a garantia que a gente tem são estudos em países que já legalizaram, né? Essa é a garantia que a gente tem. Como o Uruguai, por exemplo, a Holanda, realizaram a descriminalização, nem chegaram ainda na legalização, necessariamente chegando à legalização. Só com a descriminalização a gente percebe que os países que tiveram uma política um pouco mais progressista conseguiram sim reduzir. Na verdade, esse é o dado que a gente consegue alcançar primeiro. A primeira coisa que acontece é reduzir violência. É lógico, quando eu digo que a primeira coisa que acontece não quer dizer que seja rápido, né? Existe um tempo entre a gente, aí falando da legalização novamente, regular o comércio, né? Pensar aí estratégias de comércio, de fato, importantes e eficazes. Por exemplo, nesse contexto, a uso do álcool, né? Assim, não é uma regulamentação interessante que a gente vive hoje. O nível de propaganda que a gente tem para o álcool, de fato, não é algo adequado, considerando o número de pessoas que a gente tem sofrendo consequências relacionadas aos problemas relacionados ao álcool, que vão muito mais além do que o problema para o próprio indivíduo, né? Alguns autores vão dizer aí que
as drogas não poderiam ser tratadas, por exemplo, pela segurança pública, porque elas seriam alcoolesivas. Isso faria com que isso deveria ser tratado exclusivamente pela política de saúde, e não pela política de segurança pública. Mas isso não é totalmente verdade. O álcool, por exemplo, traz consequências para toda uma sociedade, inclusive com os acidentes de trânsito, por exemplo. Então, quando a gente fala em legalizar, a gente fala em estratégias, em regras sociais, que são diferentes das regras que existem, mas são muito diferentes no meio ilegal. As regras existem. A gente diz, não existe regra, não começa, não existe. Mas é bem diferente do que a gente faria, né? É muito mais violento. Então, por isso que a proposta de legalização, a gente infere que a probabilidade de que a violência diminua é grande, porque outros países experimentaram, isso aconteceu. Mas essa regra, para legalizar, precisa ser eficaz, a gente precisa chamar os pares para conversar, precisa chamar os usuários, a sociedade em geral e os cientistas, porque senão fica tudo na mão da indústria. E aí isso pode fazer, por exemplo, que o preço daquela substância seja altíssimo, a gente não tenha, de fato, um comércio que seja acessível à população que usa, e o que eu tenho? Uma manutenção do tráfico, né? Porque a gente sabe que em alguns espaços existe álcool ainda falsificado, né? Aqueles uísques caros, falsificados. Então, tudo tem que ser pensado de uma maneira muito estratégica. Não é uma coisa que a gente legaliza e faz como é que quer. Não. A gente tem que pensar. E aí, pontuando uma coisinha sobre a fala do André Odilon. Eu queria pontuar o fato de que, com relação à segurança pública, a gente tem uma grande problemática no nosso país, que é a falta de investimento na polícia investigativa, que é justamente onde o André está. Infelizmente, a maior parte das pessoas que são presas por tráfico, né, e aí isso que o André falou, esse varejista, né, esse pequeno traficante e tal, na verdade, nem há o andamento da investigação, porque geralmente quem prende é a polícia militar, né, que tem um caráter diferenciado. Então, por isso que a gente não consegue avançar em tantos aspectos. A gente precisa investir em políticas de saúde, a gente também precisa investir em polícia investigativa, senão, de fato, a gente só fica alimentando um comércio ilegal, que, como o André estava muito bem dizendo, serve a grandes tubarões, né? A pessoas que são totalmente inalcançáveis com a política de drogas que a gente tem estabelecido no nosso país hoje. Como o André falou, para ali, naquele menino que estava ali, muitas vezes com 3 cigarros de maconha. A gente tem usuários que a gente acompanha presos com 3 cigarros de maconha, né? Por ser um objetivo, o parâmetro que se usa para se considerar ou não um traficante, né? Então, muitas vezes, os nossos usuários são assim. E aí, veja, eu já tenho uma pessoa que tem um problema com o uso de drogas, que muitas vezes faz favores, né, no comércio aí da droga, até para conseguir usar, sendo preso, isso gera uma cadeia. Por um crime hediondo, ele vai demorar para sair, quando sair vai ter menos oportunidades do que tinha antes. Então ele entra num ciclo, né? Um ciclo que parece que não tem fim. As mulheres, como eu estava te falando, ainda pior, né? Porque são cooptadas até por relações afetivas. Estima-se que a grande maioria das mulheres que estão presas hoje no Brasil são presas por o tráfico privilegiado, que se chama. Então, é uma cadeia embaraçada, né, que a política de drogas atual não favorece, nem para a gente que está no sistema de saúde, nem para o André que está lá na polícia investigativa, que sequer tem a oportunidade de investigar os crimes e, de repente, chegar no cara lá que estava com centenas de quilos de droga dentro do helicóptero. Essas pessoas são inalcançáveis, infelizmente, né? Muito bem. André, diante de tudo isso que a Luíse falou, eu queria saber de você o seguinte: a gente tem hoje toda uma estrutura montada, todo esse processo, toda essa discussão, ela sempre envolve a questão da estrutura que se tem para legalizar a droga, etc, etc. A gente tem essa estrutura hoje, ou, pelo menos, a gente precisaria exatamente do quê para poder ter essa estrutura atualmente? Odilon, primeiramente a gente precisa tratar da situação da droga de uma forma mais ampla e científica, né? Como a Luísa falou, tem que chamar a sociedade civil, tem que chamar os cientistas, os pesquisadores, legisladores, tem que haver, primeiramente, uma conversa aberta sobre isso, porque há uma demonização tão gigantesca em torno da legalização da droga que até para você desenvolver diálogos, né, com as pessoas interessadas, com a sociedade civil, com os cientistas, é uma coisa muito complexa, né? Esse conservadorismo exacerbado, essa religião que agora está imbricada de uma forma tão grande na política, né?
uma forma tão arcaica, que o que já era retrógrado está ficando pior. Então, primeiramente, a gente tem que discutir, porque se a gente não trouxer nem para a pauta, aí é que as decisões jamais acontecerão, né? Então, primeiro de tudo, o diálogo. Segundo, Odilon, se está totalmente organizado, se a gente tem uma estrutura montada para que recebamos esse processo de legalização, eu não posso dizer com exatidão, mas a forma proibicionista que está aí já se mostrou que está totalmente ultrapassada. Então, só de você analisar o proibicionismo como essa política, né, de morte em massa, de as pessoas, de um encarceramento em massa, já mostrou que não deu certo. Então, precisamos avançar para que, de uma forma ou de outra, nós consigamos dialogar e seguir nesse caminho, né, nesse sentido de descriminalização e legalidade. Se eu trouxer alguns dados para você, Odilon, você vê que essa política de encarceramento é um negócio monstruoso. A Luísa iniciou falando da questão da subjetividade da lei de drogas acerca do enquadramento entre o usuário e o traficante. Vê só que legislação que aparentemente, inicialmente, parecia que tinha contemplado o usuário e tinha o percebido como uma pessoa que precisava de cuidados de saúde, ela foi tão prejudicial. A nova lei de drogas, né, que não é tão nova assim, é de 2006, já tem 14 anos em vigência, mas é a última, né, que foi regulamentada, 11.343, é de 2006, ela fez essa separação do traficante, né, do artigo 33, que, como a Luiz falou, que é um crime hediondo, é equiparado a hediondo, Luiz, usando o termo adequado, ele é um crime equiparado a hediondo, mas na prática as progressões de regime, as coisas e tal, ficam mais severas por conta dessa equiparação. Vê só, quando você vê o crime de tráfico e o crime de uso, que é do artigo 28, no parágrafo 2º do artigo 28, ele prevê que o agente não vai sofrer pena restritiva de liberdade, mas ele não coloca a quantidade de drogas, Odilon. Ele não separa o tráfico do uso de uma forma objetiva, como bem Luiz falou. Essa subjetividade na prática, o que é que acontece? O agente, que é o agente da polícia ostensiva, né, que é ligado à PM, são as polícias fardadas, as polícias que fazem o patrulhamento nas vias. Quando prende, lá na lei, no artigo 28, ele previu, como ele não pré-estabeleceu a quantidade de drogas para que você seja enquadrado no crime de tráfico ou apenas usuário, então fica a critério de quem fez o flagrante dizer se naquele momento o ambiente era de tráfico, de venda ou simplesmente de uso. Então, quando o policial militar que fez o flagrante chega na delegacia para relatar à autoridade policial qual foi qual o ânimos, né, da situação que ele vislumbrou no momento daquela prisão, ele vai dizer, geralmente 99,9% dos casos, e aqui, nesse aspecto, eu não vou dizer que por si só seja a maldade exclusiva do policial militar de querer encarcerar realmente. Na verdade, ele tem aquela sensação, aquela falsa sensação de segurança, que está tirando uma pessoa perigosa do seio da sociedade. Só que é o seguinte, Odilon, como a legislação não prevê uma situação fática objetiva, então é o policial que vai dizer, estava assim, estava vendendo, a gente ficou observando, houve a flagrância, mesmo sendo aquelas quantidades irrisórias de droga. O que é que acontece? O cara que estava com 2 bombinhas, 3 bombinhas de droga, alguns dinheiros, poucos, dinheiros trocados, vai pegar de 5 a 15 anos, Aldilão. É de 5 a 15, meu amigo. Aí o que acontece? Esse cara, muitas vezes, que não tinha antecedentes criminais, né, ou quando tinha, não tinha por crime violento, nem ligado à violência, que é bom que fique bem claro, o crime de tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato. Não existe um resultado naturalístico, né? Não precisa de resultado naturalístico. Não necessariamente ele está cometendo uma violência, né? Que, como na maioria das vezes, só porque toda violência atrelada ao tráfico, essa pena é tão majorada. Aí o menino que está lá com 2 bombinhas, uma quantidade pequena de dinheiro, é o pequeno varejista, como a Luiz bem falou, muitas vezes não tinha ligação com crime organizado nem nada, às vezes trabalhava no tráfico para poder sustentar o vício, vai ser encarcerado de 5 a 15 anos, que é a previsão legal. Então, a tendência é que esse cara saia muito mais perigoso, agora sim, ele vai sair violento,
vai sair faccionado, que agora, com a permissão do Estado, viu? Porque hoje, qualquer policial penal, que se você conhecer, você perguntar, ele vai te afirmar que hoje o Estado de Alagoas ele faz separação por facção. Facção A num canto, facção B no outro, ou seja, o Estado está assumindo que não tem controle mais, né? É mais uma forma de assumir que perdeu o controle da violência gerada pelo proibicionismo. Então, voltando lá para a pergunta inicial, se a gente está preparado para legalizar, uma coisa eu tenho certeza, a gente não está mais, a gente não aguenta mais a proibição. A gente precisa discutir a legalização, descriminalização, legalização. Se quiserem fazer programaticamente, descriminalizar para depois legalizar, que seja. Chamem as pessoas que estão estudando isso, os cientistas, chamem a sociedade civil para opinar, né, porque a gente tem que desmistificar o uso da droga. Como o Luiz bem falou na primeira fala dela, nem todo mundo que usa droga tem problemas pelo uso ou pelo abuso. Nem todo mundo que usa droga larga trabalho, vai delinquir, né, chega em casa e bate na esposa. Então a gente precisa tratar da droga de uma forma científica, acabar com esse preconceito, com esse ultraconservadorismo que não leva ninguém a nada. Quando eu estava falando de alguns dados, Odilon, vê só, dados bem recentes, né, que eu tive acesso há pouco tempo. A população carcerária brasileira, em julho, deixa eu ver aqui, viu? Eita, me perdi aqui, mas eu vou achar. É um negócio monstruoso, 812.564 pessoas, a população carcerária, agora, em julho de 2020, né? Está lá no site do DEPEN. Então, 812.564 pessoas presas. Vê só que monstruosidade. Dessas 812 mil, quase 813, 65% são de pessoas pretas, né? Moradores de periferia, de comunidades. E dessa população toda, quase 40% é oriunda da lei de drogas. Não necessariamente atrelada à violência, não necessariamente cometeu outro crime consignado com a lei de drogas, quase 40% da lei de drogas. Veja que encarceramento em massa a gente causou, e como a Luísa vislumbrou na fala dela, a gente cria um círculo vicioso maldito, né? Que o cara é preso porque estava com 2 bombinhas, pega de 5 a 15, vai sim se revoltar com o Estado, de certeza, vai se faccionar e vai sair pior do que entrou, né? Ou vai sair realmente um criminoso, né? Então, a gente tem que parar de conjecturar a droga como se fosse esse demônio em si, né? Só pela pessoa usar, que absurdo, tá usando droga e coisa e tal, e tratar a droga como ela deve ser tratada, com pesquisa científica, com pessoas que estudem, tá certo? Porque não dá para você encarcerar uma pessoa por 15 anos por um crime que é de perigo abstrato, ou seja, ela não cometeu nada que tenha um resultado naturalístico, finalístico, que lese alguém. Simplesmente é um crime contra a saúde pública, né? Então, não há de se falar nisso. É um absurdo, está ultrapassado e a gente precisa discutir, no mínimo discutir. Luiz, legalizar drogas no Brasil, então, seria o fim do PCC e do Comando Vermelho no outro dia, por exemplo? Não sei. Isso aí a gente só vai saber quando a gente, de fato, tiver as regras implantadas e conseguir inferir se essas regras foram efetivas. Talvez a existência ou não desse tipo de facção, enfim, seja um bom marcador, né, para a gente saber se funcionou ou não, mas a verdade é que a gente só vai saber na prática, né? Claro que a gente tem muita experiência internacional que a gente pode aí pegar emprestado, mas, de fato, por exemplo, dá para a gente emprestar a política de drogas da Holanda no Brasil, porque a gente tem um contexto completamente diferente, Uruguai, né? Então, tem... Pois é. Então, tem coisas que vão servir, tem coisas que não vão servir. A verdade é que, como qualquer política, ela vai ter que ser implementada e revisada sistematicamente para a gente poder aí identificar quais das estratégias estão funcionando ou não. E como o André muito bem disse, o que a gente já sabe é que essa do jeito que está é que não dá mais, né? Essa estratégia que não tem funcionado porque tem trazido muito mais malefícios do que benefícios para a nossa população como um todo, e não especificamente para aquelas pessoas que têm algum envolvimento com a droga, seja no uso, seja no tráfico, seja lá o que for. Não, o malefício é para todo mundo, né? Porque quem está aí, possivelmente, a gente soube, né? Na verdade, esse ano, acho que desde o ano passado, a gente tem tido uma mídia muito grande em cima das crianças que morreram vítimas de bala perdida no Brasil, né? Então,
Isso é muito interessante. Isso aí dá para a gente desdobrar que, poxa, a gente não está falando de um público específico, a gente está falando da sociedade brasileira. Está todo mundo realmente no mesmo mar, no mesmo barco não estamos, mas estamos no mesmo mar, na mesma tempestade. E aí, Edilon, eu queria falar um pouco contigo sobre o uso em si, que como o André muito bem estava falando, a gente está falando de um recorte muito específico, né, de uma parcela da população, que é essa parcela, até agora a gente falou muito disso, essa parcela da população pobre, preta, né, que é quem está sendo aí enclausurada no sistema carcerário brasileiro, né? Então, mas quando a gente vai falar de uso, o uso ele é totalmente democrático, por isso que não faz sentido eu ter um público tão específico, uma seletividade tão grande para quem está no sistema penitenciário, quando, na verdade, o uso ele é totalmente democrático. A gente tem pessoas de todas as cores e classes sociais usando drogas desde que o mundo é mundo, né? A história das drogas, ela se confunde com a história da humanidade. A gente tem retratos aí de pinturas rupestres de 9.000 a.C., retratando possivelmente, que é claro que a gente infere, né, essas coisas históricas, não tem como a gente saber exatamente, mas há uma inferência de que é ali aquela pessoa que fez aquela pintura ensinando a achar um cogumelo, por exemplo, que possivelmente é alucinógeno, assim. Tem umas pinturas, assim, muito interessantes nesse sentido. E aí a gente tem, vamos aí para a história contemporânea, que aí fica mais fácil da gente conversar um pouquinho, o uso das drogas como algo glamourizado, por exemplo, na década de 50, né, e até muito mais recentemente com o uso do tabaco nos comerciais, com os famosos cowboys e tal, assim como é hoje com a cultura do uso do álcool, né? Com mulheres bonitas na praia, sempre muito felizes aí, com propagandas e grandes eventos sendo patrocinados pela indústria do álcool no Brasil e no mundo. Então, isso faz parte da nossa forma de estar no mundo. As drogas fazem parte da história da humanidade. Os problemas relacionados à droga, não. Aí tem um outro parêntese. Por que determinadas pessoas vão desenvolver grandes problemas relacionados ao uso de drogas? E por que eu falo problemas relacionados ao uso de drogas? Ou necessidades decorrentes do uso de drogas? E não dependência química. Porque a dependência química é só um recorte. A gente tem a mania de utilizar o termo dependência química de maneira muito vulgarizada, sabe, Dilon? Então, o dependente químico. Não. A gente tem pessoas que não se encaixam num perfil de dependência química, por exemplo, que só usam drogas ou que bebem. A gente faz esse recorte de maneira didática, tá? Mas o álcool é uma droga. Que bebem só no final de semana. Mas toda vez que bebe, acaba se envolvendo em situações graves de violência, se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco. Essa pessoa não entraria no parâmetro ali de dependente químico, mas é uma pessoa que tem sérios problemas relacionados ao uso. Concorda comigo? Então, claro, existem realmente essas diferenciações, que é algo bem próprio da saúde, que eu acho que de repente não cabe a gente falar aqui, mas o que é importante a gente saber é isso. As necessidades decorrentes do uso de drogas, elas são baseadas em pontos específicos, em 3 pontos mais especificamente. A substância em si, tem algumas substâncias que são potencialmente mais geradoras de problemas, digamos assim, do que outros, como o álcool. O álcool eu sempre falo que ele é disparado em todos os estudos, a droga que mais causa malefícios, né? Enfim, em várias instâncias, seja para o próprio indivíduo ou do ponto de vista social, enfim. Existe o contexto em que essa pessoa está inserida, e aí quando a gente vai para esse contexto desses meninos, dessas pessoas que estão sendo presas, o André já falou muito bem que contexto é esse dessas pessoas, um contexto de vulnerabilidade social muito grande, que é um contexto gerador de sofrimento. Então, quando a gente vai ver que contexto é esse que essa pessoa tinha, social, que tem uma necessidade decorrente do uso de drogas grave, a gente vai ver desemprego, a gente vai ver nos homens, um ponto específico, separação, né? A gente vai ver violências na infância, enfim. Então, o contexto é extremamente importante nesse ponto, né? Quando a gente define aí quem vai desenvolver problemas relacionados ao uso de drogas e quem não vai, quem vai simplesmente usar e vai ficar bem, vai ficar legal. Claro, as condições aí endógenas, né? As condições próprias de cada indivíduo, né? Existem alguns estudos aí, por exemplo, que indicam que algumas pessoas que têm tendência a problemas relacionados ao uso de álcool têm um componente genético, né? O avô teve, o pai teve, mas nenhum desses componentes, seja a substância, o indivíduo e o contexto, vão poder ser vistos isoladamente. A gente fala disso assim, dessa forma didaticamente, mas é um conjunto de fatores. Eu vou ter pessoas que aparentemente tiveram toda uma família
com uso em uso abusivo de substâncias, é uma família que tem um histórico, isso é relativamente comum no meio que a gente vive, né? Enfim. Mas não desenvolveu por algum motivo, algum fator protetivo aquela pessoa tinha, né? Então, a gente tem que realmente sempre pensar nesses 3 fatores quando a gente está falando no âmbito da saúde. E aí, esse é o recorte que eu queria fazer com você. Por que que o uso é tão democrático? Por que que a gente recebe nas unidades de saúde pessoas de todas as classes, cores, mas no sistema carcerário é tão diferente, né? Por quê? Mas ainda existe um outro problema com relação à saúde. Mesmo sendo tão democrático e a gente sabendo disso, né, a gente que está no meio, ao mesmo tempo, para as pessoas chegarem numa unidade de saúde, para serem atendidas num contexto desse, demora demais, Odilon, porque o preconceito é muito grande. Realmente, infelizmente, as pessoas só vêm chegar para a gente fazer um atendimento adequado, e aí é nesse ponto, né, que a política de saúde fica tão prejudicada com a política de drogas atual, é que infelizmente, as pessoas não conseguem chegar no sistema de saúde por medo, pelo preconceito, enfim, só chegam pra gente quando estão numa situação de gravidade absurda, né? Para você ter ideia, eu tive usuários que a gente atendeu recentemente, pessoas que estavam numa situação de magreza extrema, que estavam há dias sem comer, em uso, que a gente não conseguiu nem medicar. O psiquiatra, né, não conseguiu medicar a pessoa, porque ela não tinha condições clínicas de receber uma medicação naquele porte. Então, para você ter ideia, né, de que quando a gente fala que realmente é um ciclo vicioso, é isso, tanto dentro da segurança pública e da ausência de oportunidades, quanto do ponto de vista clínico, né, e psicológico, né, do ponto psicossocial dessa pessoa. Eu queria provocar os dois com a mesma pergunta. Legalizar drogas no Brasil não significa branquear o dinheiro do tráfico para financiar a campanha eleitoral? André? Deixa eu ver se eu entendi. Você legaliza para branquear, no caso, né, legalizar, tornar certo. Circulável o dinheiro do tráfico. Sim. E esse dinheiro financia a campanha eleitoral. Você acha? A pergunta é se a legalização traria isso. Eu acho que assim já é. É muito mais provável que assim já esteja, Odilon. Não de forma legalizada, mas é muito mais provável que o dinheiro do tráfico circule para eleger políticos. Narcotráfico lá em 2000, enfim, Isso. Da forma como está hoje, com o proibicionismo. Porque com o proibicionismo a gente não consegue realmente perceber a origem do dinheiro, né? Esse dinheiro é lavado de várias formas possíveis e imaginárias. Para isso, os artistas usam as suas inteligências do mal e conseguem legalizar dinheiro à torta e à direita aí, paraísos fiscais e em outros países que têm uma legislação mais conivente com a fiscalização de evasão de divisas. Mas, de certeza, com o proibicionismo, a possibilidade disso acontecer, e acontece, é bem maior. Aproveitando a tua pergunta, Odilon, da possibilidade de financiamento com dinheiro de droga para o tráfico, existe uma estimativa que o negócio de drogas no Brasil gira em torno de 17 bilhões por ano. Isso é uma pesquisa, inclusive, de um general que ele fez parte do gabinete do GSI, na época do FHC, ele foi um dos criadores de ABIN, e apesar de possuir a carreira castrense, né, que a tendência é que a pessoa tenha mais rigores comportamentais, ele já defendia uma possibilidade de legalização, até porque o governo que eu citei era um governo liberal em relação à economia, né? E é um negócio bastante promissor, se a gente for observar. Gira em torno de 17 bilhões por ano. É o que estima-se que circula o tráfico de drogas. Por enquanto é de uma forma ilegal, né? A gente está discutindo uma forma de que isso seja legalizado e que isso se reverta como uma forma de o Estado arrecadar, ainda que precise pegar uma fatia dessa e destinar para a saúde e para tratamento de usuários, né, que estejam em situação de sofrimento pelo uso ou abuso de alguma substância. Tá certo? Mas isso então, não funciona, André. Não entendi. Funciona. Não funciona isso. A fiscalização Porque, assim, por exemplo, com a bebida não funciona no Brasil. Qual é a garantia de que vai funcionar com a maconha, com a cocaína? Não é verdade? Você fala a fiscalização da bebida ou a arrecadação financeira? Para que a arrecadação financeira possa exatamente
ajudar essas pessoas que são dependentes químicas, com as clínicas terapêuticas, enfim, toda essa questão, Aí não é verdade? a gente vai desaguar no problema mais antigo da sociedade brasileira, que é a corrupção, né? Onde o dinheiro deveria ser alocado e não é, a grande maioria a gente sabe que é. Corrupção, pedalada fiscal, o dinheiro é colocado para outra coisa, como aconteceu com a CPMF, etc, etc. Isso, Não é e isso? assim vai, né? E não existe responsabilidade, né? No cumprimento dos princípios Ninguém tem. fiscais, de alocação, enfim. Isso é um problema que fatalmente a gente vai enfrentar como qualquer outro problema de arrecadação fiscal no Brasil, porque a corrupção ela está arraigada no sentimento íntimo do brasileiro, é uma coisa nossa, e aqui eu não me coloco fora não por ser corrupto, mas por ser brasileiro, e a gente além de ser corrupto é corruptor. Mas enfim, a gente precisa evoluir a legislação a discussão acerca de drogas nesse sentido, né? Porque é uma fatia financeira grande. E aqui não quero parecer uma pessoa insensível, querendo botar droga na casa de ninguém, nem na mão de alguma criancinha, né? A gente já falou em blocos anteriores que tudo isso vai ser regulamentado, vigiado pelo Estado, cada um com seus órgãos competentes, fiscalizando como é feito com tabaco, como é feito com álcool, né? Não pode usar menor de idade, não vai ser vendido em qualquer lugar, as quantidades serão regulamentadas. Não estamos falando de escancarar o uso, né, nem a comercialização de drogas. Estamos falando de uma discussão para que a sociedade civil, junto com os especialistas e cientistas, parlamentares, cheguem a um consenso para a melhor forma. Como foi falado em blocos anteriores, de forma alguma o proibicionismo está trazendo bons frutos. Isso aí a gente já comprovou. Então precisamos avançar no sentido de outro tipo de política. Ô Luiz, assim, com todo respeito ao André, a gente está debatendo sobre isso e o programa Provocação ele permite que a gente possa dar essa chacoalhada também nas pessoas, mas esse mundo que o André falou não é um fantástico mundo de fadas, não, de gnomos, de duendes, de saci pererê. O que é que você acha disso? Legalizar o dinheiro do tráfico não é você subsidiar, trazer esse dinheiro à baila para ele poder financiar mais diretamente campanhas eleitorais? Do tráfico não, viu, Odilon? É a comercialização legal. Desculpa. O tráfico deixaria de existir. Exatamente. Em tese. Desculpa, perdão, é verdade. Odilon, essa sua fala é super importante, né? Mas não é uma fala que trata especificamente da política de drogas. É uma fala que trata do sistema brasileiro, de ser e de estar neste mundo. Infelizmente, é algo que acontece nos outros sistemas, né? Acontece com o dinheiro da saúde, quantas vezes a gente não vê aí saúde, Bolsa Família, né? Enfim. Infelizmente, é algo que a gente precisa evoluir, e assim, na minha concepção, enquanto sanitarista, a gente precisa evoluir com relação ao controle social. A gente precisa, os espaços de controle social existem, né? Os espaços de interlocução, as assembleias, né? As conferências, e a gente participa muito pouco. A verdade é que participam muitas pessoas aí que têm uma pretensão, por exemplo, de ser candidatos, né? Principalmente em anos como esse que a gente está conversando. Então, as coisas mudam um pouco em ano de eleição, né? Quem está no meio sabe muito bem disso. E aí, se a gente não avança em políticas se a gente não avança no controle social, fica difícil avançar nas políticas. Porque, veja, a gente é um dos países com os melhores sistemas e plataformas de transparência do mundo. Mas a gente não usa, né? É pouquíssimo publicizado, assim, quer dizer, é publicizado no sentido de que as pessoas têm acesso, mas é pouco, como é que posso dizer? É pouco publicado, né? Assim, as pessoas não sabem, desconhecem a massa da população. Ou então tem dificuldade de acessar, que às vezes o sistema exige exatamente um pouco mais de habilidade, né? Para você... às vezes, até a gente que é do meio tem uma certa dificuldade de encontrar certos dados. Embora as plataformas existam, os dados estão lá. Mas ainda não é tão democrático esse uso não é tão intuitivo, né? A gente precisa avançar com esse tipo de discussão, porque se a gente não avançar com transparência e controle social, aí de fato não tem política pública nenhuma que vai dar certo. Aí vai ser a política de drogas, vai ser a de saúde, vai ser a de assistência social e todas as outras que a gente sabe que tem aí problemas, principalmente com relação ao dinheiro, né? Enfim, tudo que é fiscal aí, a gente não tem, de fato, condições de avançar nesse sentido. Mas aí não é algo específico para a política de drogas, né? É algo que é comum em todas as esferas. Infelizmente, a gente precisa demais avançar com isso. André. Ainda sobre a alocação de recursos? Não,
E eu queria que você pudesse completar ou acrescentar ou discordar desse pensamento da Luíse. Não, concordo plenamente com o pensamento dela. Essa questão da alocação de recursos não é um problema exclusivo que seria, né, da arrecadação oriunda do comércio legal de drogas após um processo de legalização. Isso é um problema da legislação brasileira, da corrupção brasileira, que realmente não aloca os recursos onde deveria alocar e, enfim, é um problema já arraigado no seio da sociedade brasileira por falta de fiscalização, por corrupção, enfim, por todos os motivos, mas não seria uma coisa exclusiva da alocação de recursos para a droga, não. Vamos partir de um ponto de vista prático, pragmático. A possibilidade da Luíse e do André entrarem em uma igreja e defenderem esse discurso quanto à questão da legalização ou de um debate em torno disso é praticamente nula. A Luíse e o André, eles podem sair, no mínimo, apedrejados da igreja. Eu queria que vocês pudessem mostrar o seguinte: como a gente tem a questão da droga no Brasil muito ligada também à religiosidade do povo, e a questão, é claro, tem um fanatismo religioso, mas isso é um outro ponto. No caso, a ortodoxia, que infelizmente é impossível você tentar convencer, ou talvez possa convencer. Se você pudesse, Luíse, por exemplo, sentar com o arcebispo de uma determinada cidade, ou com o representante religioso enfim, de cada religião, e você pudesse abordar essa questão com cada um deles, por onde você começaria? Olha, Odilon, depende de que igreja é essa, né? Mas se for dentro de uma comunidade, que é onde estão a maior parte... Vamos colocar um padrão nisso daí, de todas as igrejas, vamos supor. Vamos uma reunião ecumênica, né? Uma reunião ecumênica. Não, tá. Eu vou considerar uma igreja, eu estou falando do ponto de vista do território, não que religião. Mas eu vou considerar onde estão a maior parte das igrejas no Brasil, que são nas comunidades pobres, né? Com certeza, essa igreja conhece muitas pessoas que foram presas, né? E que viveram aí a violência causada pela política de drogas. Então, eu com certeza iniciaria o debate sobre isso. Porque a verdade é que as igrejas têm um papel fundamental, né, nesse contexto social, digamos assim. Muitas vezes são elas que abraçam quem mais precisa na hora da maior vulnerabilidade, né? Enfim. Então, com certeza, todos esses líderes religiosos conhecem pessoas que procuraram a igreja num momento de grande sofrimento causado pela política de drogas, né? Eu gosto de falar que é causado pela política de drogas, porque não é algo não é uma questão individual. É algo institucional, justamente. Então, eu ia começar o debate por aí. Será que a forma como foi feita com fulano... Porque quando as relações são afetivas, fica um pouco mais fácil a gente conversar, né? Porque rola uma empatia. É difícil eu conversar sobre fulano que mora em outro estado, que tem uma realidade completamente diferente da minha. Mas quando eu estou falando de uma pessoa que eu conheço, que eu convivo, que, como o André muito bem disse, é um menino, muitas vezes um jovem de 18, 19 anos, que foi pego e foi preso e passou, vamos botar aí, 10 anos preso, por conta de 3 dolinhas, como a gente chama, né? 3 cigarros de maconha, e teve uma série de consequências na sua vida produtiva, afetiva, perdeu esposa, não acompanhou o crescimento dos filhos, né? Então, eu com certeza ia falar um pouco sobre isso. E também, qual é o papel da igreja, né? Essa igreja que quer ir apoiar e acolher pessoas. Será que essa igreja, apoiando a política de drogas atual, está de fato acolhendo os seus fiéis? Está de fato ajudando os seus fiéis? Eu ia partir por questionamento nesse sentido, para tentar aí alguma articulação, né? André. Vou fazer das palavras da Luíse as minhas. Iria exatamente mostrar o fracasso da atual política de drogas, mostrar toda a desgraça que ela tem causado nas comunidades, na sociedade como um todo, para sensibilizar, né, esses líderes religiosos, no sentido de que tentasse vislumbrar a situação como uma situação social, inserida, né, com perdão da redundância, no seio da sociedade, e deixar os dogmas religiosos um pouco de lado, para a gente conseguir melhorar a situação das pessoas dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. E falaria do livre-arbítrio, que as pessoas tinham o direito de
né, de se comportarem da forma que elas se sintam livres, sem que possam prejudicar outras de uma forma tão negativa como a política proibicionista tem tentado condenar as pessoas por simplesmente fazerem uso de uma droga recreativamente, né, tentar discutir, não tentar afastar os dogmas religiosos que eles já estão enraizados nos líderes, né, mais neles do que na sociedade, e a sociedade já é um reflexo disso, mas tentaria voltar para o acolhimento e para a liberdade individual das pessoas, que mais vale a igreja, seja de qualquer religião, acolher e tentar acalantar o sofrimento do que fazer uma condenação secundária, né, do indivíduo que já é condenado na sociedade por fazer algo desviante perante a lei, e aí ser condenado aos olhos de Jesus Cristo, né? Ou de qualquer que seja a denominação religiosa, né? Qualquer outra religião. Iria nesse sentido. Luiz, eu queria que você pudesse... Eu vou passar também a palavra para o André, mas a gente já está praticamente caminhando para o fim do programa, e eu queria que você pudesse colocar as suas palavras finais em relação ao que a gente discutiu aqui hoje. O tom que eu queria deixar assim como marco aí da minha fala é um resumo de tudo que a gente discutiu hoje, né? A política de drogas atual, ela mata, ela encarcera, ela não é eficaz ao que se propõe, ela não tem trazido benefícios, e isso é problema de todo mundo, né? Eu acho que essa é a grande máxima aí que eu gostaria de trazer. Isso é um problema de todo mundo, não é um problema só de quem está lá, como eu, né, como profissional de saúde, trabalhando nesse sentido. Isso não é um problema só do André enquanto policial. Isso não é um problema só de quem está fazendo uso ou de quem está sofrendo as consequências de uma pessoa com necessidades decorrentes do uso, junto com ela, porque a família sofre junto quando o problema é muito sério, né? Isso é um problema de todo mundo. Está todo mundo sofrendo as consequências do proibicionismo. Já são muitos anos, acho que a primeira lei sobre proibicionismo no Brasil de uma maneira mais sistemática, acho que foi em meados de 76, né? Maconha é um pouquinho diferente, né? Maconha, a lei que proíbe a maconha, acho que a primeira foi em 1830, trazendo um caráter muito racista, né? Que criminalizava a cultura do povo negro, né? Naquela época. Então, o que a gente sabe é que tem trazido um malefício, de que a gente precisa mudar essa política. E seria muito importante que todas as pessoas pudessem estudar, conversar com a gente, participar das assembleias, né? Dos espaços que, de repente, tenham aí na sua comunidade, para que a gente pudesse discutir abertamente esse tema, para que a gente possa avançar de maneira democrática, né, com uma política de drogas, com uma participação de todo mundo, que é como tem que ser. Isso não tem que ser discutido só lá no STF ou só na academia. Não, isso tem que ser discutido por todo mundo, né, porque todo mundo tem uma mãozinha ali na construção do Estado brasileiro. Então, eu acho que essa é a minha fala final. É um convite, na verdade. O convite à discussão, o convite à conversa, o convite a espaços como esse que você proporcionou, Dilon. Muito obrigada. André. Encerraria e faria um resumo. Primeiro, agradecendo a presença de Luiz. É sempre um prazer conversar com o Luiz. E com você também, Adilon. Obrigado pelo convite mais uma vez. E fazendo um apanhado de tudo que a gente discutiu. Essa política proibicionista, ela é assassina, não tem mais, não faz mais sentido ela existir, ela cria um ciclo vicioso maldito, que coloca os policiais à linha de frente, de encontro com os cidadãos em conflito com a lei, simplesmente por usarem ou traficarem droga, não necessariamente estarem agindo com violência, que, na verdade, o revés da violência já é consequência da política proibicionista armamentista pesada do Estado, né? Então, a gente tem que rever isso do jeito que está. Não dá, é encarceramento em massa, né? Muita gente jovem, né, em idade economicamente ativa, que poderia estar recebendo os olhos mais acolhedores do Estado, já é visto com um braço forte, né, um braço de juiz do Estado. Muitas vezes, o cidadão não tem acesso à escola, não tem trabalho, não tem creche para deixar o filho para correr atrás de trabalho, mas quando o Estado chega fardado e chega armado para encarcerar. Então, não é justo, a gente precisa discutir, né, essa política proibicionista está prendendo e matando, como a gente falou lá no início, as pessoas que entendem que a quantidade de mortes
né, relacionadas com o uso, o abuso ou complicações clínicas de uso e abuso de droga não se compara com a quantidade de pessoas que morrem pelo enfrentamento, seja o tráfico cobrando dívida, seja o tráfico disputando espaço territorial, ou seja do enfrentamento com as forças policiais, né, com essas pessoas que comercializam droga. Então, não faz sentido, está falido e a gente tem que discutir. Como a Luísa falou, as pessoas têm que se inteirar da situação, isso é uma discussão nossa, porque a bala perdida, já está dizendo, ela é bala perdida, ela não tem endereço, né? Então, a gente tem visto muito isso, né, dessa situação belicosa, do combate ao tráfico de droga muito violento, de uma forma muito que gerou esse ciclo vicioso, né, de encarceramento, de morte. Por fim, eu cobraria, e a sociedade precisa cobrar um investimento na polícia investigativa brasileira, seja na Polícia Federal, seja na Polícia Civil dos estados, porque a Polícia Civil, Polícia Civil e Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem um status maior, por ser ligado à União, mas as polícias civis estão num processo de sucateamento. As polícias investigativas do Brasil estão num processo de sucateamento, que é até um assunto posterior, que se você quiser discutir, né, é uma coisa muito clara. Hoje só se quer investir em polícia militar porque é a polícia ostensiva, a polícia fardada, é a viatura caracterizada, que as pessoas consigam perceber, né? Então, e a polícia investigativa não. Além do mais, ela ainda é vinculada ao executivo, que é uma coisa que eu critico muito, mas isso é uma coisa para outra hora. Então, a sociedade precisa se empoderar do direito que ela tem de discussão, a sociedade civil organizada, os locais de discussão, para que a gente consiga avançar nessa situação de discussão, porque do jeito que do jeito que está, proibicionista não tem como ficar. Luiz citou o STF, essa questão que eu falei lá atrás, a nova legislação de droga, da 11.343, que veio com essa lacuna, né, objetiva para conseguir tipificar o uso do tráfico, ela entrou em discussão há muitos anos atrás e foi afastada com pedido de vista do saudoso Teori Zavascki, que tinha pedido vista e nunca mais votou. Gilmar Mendes teve um voto muito progressista à época, um voto bastante progressista. Ele voltou de extinguir todo o artigo 28, né, que previa as punições mais brandas para o usuário, ele queria acabar e descriminalizar, inclusive para outras drogas, né? Mas teve dois colegas, não vou me lembrar o nome agora, dois colegas que votaram a favor da descriminalização da maconha, e o Zavascki pediu vistas, e isso está parado, e a gente continua encarcerando em massa por causa dessa lacuna dessa legislação. O que a gente vê no dia a dia é um absurdo, muita gente sendo presa por quantidades ínfimas, não comprovada a periculosidade do agente, porque é um crime de perigo abstrato, e essas pessoas estão sendo encarceradas, e elas têm cor e têm poder aquisitivo, viu? São pretos e pobres, são esses que mais têm sofrido com essa política proibicionista que tem um direcionamento. Ela tem uma função que é tirar esse povo de circulação, infelizmente. Então a gente precisa se debruçar em relação a isso. Muito bem, conversamos hoje com o Luiz Chesneoski e o André Oliveira, muitíssimo grato. Nós estamos encerrando o nosso programa Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Até a próxima.